Já estou aqui no estúdio com a deputada estadual Tereza Brito. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar por alguns assuntos polêmicos que têm reverberado na mídia nos últimos dias. Eu já começo falando do zoobotânico. Todo mundo sabe que a senhora faz oposição ao governo do estado, mas muita gente também reconhece a importância desse papel da oposição, de apontar pontos, fatos que às vezes ficam, digamos, meio encobertos. E o zoobotânico tem passado por uma problemática e a senhora tem acompanhado de perto essa situação. Hoje, o que a gente pode dizer ali do zoobotânico? Olha, nós, primeiro, é uma oposição responsável, uma oposição que está ajudando muito o estado do Piauí, principalmente cobrando do governador que ele possa fazer uma política de gestão mais comprometida com a sociedade piauiense. A questão do zoobotânico é que um parque, que é o parque mais, em termos de estado, que é na capital, que tem uma história muito antiga de relação com a sociedade e que é um espaço de lazer e que está em completo abandono. Abandono às pistas de caminhadas, abandono, inclusive, onde ficam os animais, porque esse modelo é um modelo de zoobotânico, assim, não de parque. O modelo de zoológico é um modelo que cada vez mais tem que acabar no Brasil, no Piauí, no mundo. Mas lá nós temos animais que não têm mais condições de voltar ao habitat natural e que eles devem, sim, ser cuidados, devem ser amados, devem ser protegidos enquanto eles viverem, com espaços amplos, com alimentação adequada, enfim. E de preferência, inclusive, distante até das pessoas. Mas o que está acontecendo lá? Eles colocam os animais lá, ficam os animais praticamente sofrendo maus tratos, os abrigos sem coberturas, levam sol, levam chuva, porque na floresta esses animais, eles se abrigam nas sombras das árvores e das chuvas também nas sombras, ou seja, entre as folhas. Se você entrar na internet e fizer uma pesquisa, você vai ver como é que eles se abrigam. Então, lá eles ficam ao sol e às chuvas, animais se soltam e tem problemas de zoonose, pode também correr risco para eles e para a sociedade. É verdade que os macaquinhos já fugiram, deputada? Fugiram os macacos, uma parte dos macacos, tem umas ilhas, inclusive vamos solicitar que tire aqueles macacos daquelas ilhas. É umas ilhas que também não tem nenhum abrigo, que não tem nenhum conforto para eles. E esses macacos secou a lagoa, ou seja, quebrou a bomba, secou a lagoa e eles fugiram de lá. Já resgataram uma parte e outra não. Mas eles estão também no local inapropriado. Estão sofrendo maus tratos naquele local. E o parque está muito abandonado, sujo, sem iluminação, sem as estruturas todas caindo. Tem um ambulatório que foi inaugurado, nunca foi utilizado. Enfim, um abandono completo. Essa situação, logo que a senhora fez a primeira visita e foi divulgado na mídia, me fez lembrar o tempo da Ursa Marcha, né? Que o pessoal veio e aí foi aquele furdúncio todo, dizendo que estava sofrendo maus tratos. E, na verdade, eu acredito que nem estava, né? Porque uma atenção especial foi voltado para esse animal quando ele estava aqui, em termos de recinto, de resfriamento, para que ele não sentisse tanto calor. Enfim, mas a imagem do Piauí não ficou legal nessa verdade, época. ela não tinha resfriamento lá. Não é? Lá tinha apenas um espaço, tinha uma parte coberta e tinha um espaço onde eles colocaram um pouco de água, mas que nem água a gente via lá nesse espaço. E ela realmente viveu momentos assim muito difíceis, porque aqui é muito quente. Eu fico pensando, se naquela época se falou tão mal do zoobotânico e aqui do Piauí, se eles constatassem então todas essas outras irregularidades. Olha, lá naquela época, inclusive, quando foi resgatada, na verdade não foi um resgate, mas foi uma transferência da Ursa Marcha, naquela época, quando foi para fazer esse trabalho, ao redor daquela área que ela ficava, tinha muito mato. Você mostrava o abandono mesmo da estrutura. Isso porque teve uma cobertura de mídia nacional, entendeu? Imagine o restante. Então, assim, lá tem muito abandono, não tem um olhar voltado. A Secretaria de Meio Ambiente está muito a desejar, porque até agora não houve nenhuma ação concreta da secretária nova. Isso que é ambientalista, mas infelizmente ela ainda não disse a que veio, infelizmente. Eu torço para que ela faça um bom trabalho, mas até agora tem muitas queixas de usuários que vão lá atrás de licenciamento. Diz que a secretaria 3 vezes por semana, o povo todo envolvido em
reuniões, ou seja, não estão fazendo o seu dever de casa, de fiscalizar, de monitorar, de assistir esses parques que são de responsabilidade do Estado do Piauí. Agora mesmo nós temos a questão do Rio Poti. O Estado tem responsabilidade sobre isso. Os aguapés. Os né? aguapés, o município também tem, porque o município é que licencia. E essa parte licencia todos os estabelecimentos. E essa parte de esgotamento é de responsabilidade da GESPISA, hoje mais da Águas de Teresina, mas a parte de fiscalização, por exemplo, de quem faz uma canalização de esgoto nas galerias de água pluvial, tem que ser o município, porque a Água de Teresina não tem poder de polícia. E o município tem esse poder de fazer corte, de multar, de cobrar, enfim, de criminalizar, de encaminhar para a criminalização. E aí, assim, mas o Estado também tem a sua parte, tem a sua contribuição, de também estar contribuindo. A Secretaria de Meio Ambiente também tem sua contribuição. Ela também é um órgão que pode contribuir, inclusive, na retirada desses aguapés. Eu não acho que fazendo mesmo nada. que não tivesse diante de uma problemática tão grande dessa, era momento de se unir e buscar a solução. O Rio é um rio federal, então tem que ter os três entes federativos, município, Estado e governo federal. Mas, assim, está completamente ao abandono. Então, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela está muito a desejar. Até agora não mostrou um plano de ação, até agora ninguém viu, a secretária não participa de audiência em lugar nenhum, ela não, quando vai, der um representante, enfim, vamos chamá-la na Assembleia Legislativa para trazer o plano de ação do que ela já fez aqui no estado do Piauí esse ano e do que tem planejado para o próximo ano. Porque não tem condições um estado do tamanho do nosso, que precisa de ter uma secretaria ativa, uma secretaria presente, e ela está como está hoje. Mas aí, deputada, além das visitas que a senhora fez no Zoo Botânico, qual medida a senhora tomou ou pretende tomar? Nós já fizemos, encaminhamos para a própria secretária de Meio Ambiente já um requerimento solicitando a recuperação da iluminação, solicitando a limpeza, solicitando a recuperação dos abrigos, solicitando que esses animais que tenham condições de ser colocado ao seu habitat natural, que seja já feito esse trabalho todinho para que eles possam, de reabilitação deles, no sentido de poder fazer as solturas. Já fizemos a solicitação de que eles possam colocar em funcionamento o ambulatório, porque tem esses animais que não tem como voltar mais. E até que há uma organização que tem, tipo o Rancho dos Gnomos, possam receber, eles precisam cuidar bem deles. Já solicitamos que seja recuperado esse abrigo, o ambulatório esteja em funcionamento. Aquela casa histórica que tem lá, que está completamente caída, já solicitamos a recuperação. Solicitamos também que seja encaminhado para a Assembleia quanto eles recebem na portaria dos usuários que vão nos finais de semana e que esse dinheiro seja colocado para fazer a gestão localmente, porque a bomba que queimou, ela passou vários dias sem recuperação e nem tinha uma outra de reserva, e isso porque tem todo aquele trâmite burocrático que tudo é feito pela secretaria. O governo estuda uma PPP ali para o Zoo Botânico. A senhora acredita nessa saída? Olha, eu vejo que vai encarecer, nós vamos tornar um parque público onde nós ouvimos vários depoimentos de pessoas de baixa renda que vão lá fazer caminhadas, que vão lá fazer exercício, inclusive a academia pedimos que inclusive recuperasse, que fizesse daquilo ali um espaço de lazer. A partir do momento que passa a parceria para o privado, ou seja, passa para o privado, vai ter uma cobrança maior e vai deixar de ser uma coisa pública, uma coisa praticamente de graça para a população, porque lá só é cobrado no final de semana, no domingo. Vai passar a cobrar da população que não tem como pagar, ou seja, esse lazer que é um direito deles. Nós não moramos em praia, nós não moramos num local, o lazer daqui são os parques. É um diferencial de Teresina. Então, nós precisamos ampliar esses parques e tornar público. Nós temos o Parque da Cidadania, por exemplo, um belo parque. Lá não se cobra nada, de dia nenhum. Então, nós vamos cobrar até que não cobre nada na entrada do Zoo Botânico. Vamos acabar com aquele pagamento, aquela portaria. E que o Estado faça a manutenção, como a Prefeitura faz aqui do Parque da Cidadania, do Parque Lagoa do Norte, do Parque do Mocambinho, dos parques que nós temos aqui. Tem que ser feita a mesma coisa com o Parque do Botânico, acabar com aquela taxa de R$ 1 e R$ 2, né, que eles cobram. E fazer atrativo, colocar mais
equipamentos para atividade física, colocar brinquedotecas para as crianças no final de semana, fazer, enfim, modernizar, não é? Fazer um parque bonito, abrir para a sociedade, fazer eventos lá. E os animais lá, como é muito grande, os animais que eles sejam, além, o que for possível ser colocado no habitat natural, devolver para o habitat natural, e aqueles que não são possíveis, ser feito numa área reservada só para os animais, sem o convívio direto com a sociedade. Deputado, eu queria falar sobre outro assunto com a senhora, mudando agora para a área da saúde. A senhora e os demais deputados que fazem parte da Comissão de Saúde e Educação da Alep continuam as visitas aos hospitais regionais? Sim, nós já realizamos entre HPP, que é o Hospital de Pequeno Porte, que foram poucos, mas os hospitais regionais maiores todos já visitamos, fiscalizamos, na verdade foi uma vistoria mesmo. Nós visitamos o Hospital Tibério Nunes, em Floriano, que está uma situação muito ruim, uma precarização muito grande, um hospital insalubre mesmo. Deu muito o que falar. A parte antiga tem que reformar toda. Pedimos a mudança de direção, já aconteceu essa mudança, tem um diretor mais humano, que tem noção de administração. Agora, claro que precisa do apoio do governo do estado com dinheiro, porque tinha uma dívida muito grande, de 15 milhões. A informação que nós temos que já pagaram 7 milhões, ainda falta 8 milhões de pagamento dessa dívida. Inclusive, os salários, né, atrasados. Visitamos o Hospital Justino Luiz, em Picos, que é outro hospital precaríssimo, que é um hospital que a parte de banheiros, a parte antiga, precaríssima, que você não tem coragem de entrar, entra e sai logo, de tão ruim que está. O governo, inclusive, já anunciou esses dias a retomada das obras. Pois é, mas o pior é que quando nós estivemos lá, em maio, já só faltava poucos recursos, em torno de 228 mil, poucos recursos para finalizar a obra do pronto-socorro. Até hoje não foi finalizada, foi em maio. Nós já estamos em dezembro, não terminaram essa obra. Foi onde a gente encontrou pacientes jogados num espaço que não tinha iluminação, que não tinha ventilação, que não tinha pintura, que não tinha porta, que não tinha janela, uma coisa assim horrorosa. Aí visitamos o Picos, estamos cobrando todas essas melhorias de Picos, Floriano, São Remo Nonato, Uruçuí, Esperantina, Hospital Esperantina, Hospital de Barra, Hospital de Piripiri, Hospital de Parnaíba foi o último, que foi muito chocante. Qual a situação lá no EDA, em Parnaíba? Parnaíba tem um colapso está em colapso aquele hospital, o pronto-socorro. Encontramos a situação assim de terror, uma situação de hospital de guerra mesmo. Os servidores não eram suficientes para atender, em termos de médico, de enfermagem, atender aquela quantidade de pessoas que estavam nos corredores, pessoas idosas, pessoas que encontramos pacientes pé-diabéticos com 3 dias sentados numa cadeira, senhoras de idade. Foi uma coisa assim horrível mesmo. Estamos cobrando as melhorias dessa situação e organização. Porque acontece o seguinte, problema de gestão, problema de recursos, financiamento, lá tem dívida. Tudo que a senhora constatou com a comissão nesses hospitais já foi repassado para o secretário de saúde? Grande parte foi repassado. Grande parte foi repassado. Só está faltando repassar a visita do hospital de Parnaíba, mas que eu já tive uma conversa pessoalmente com ele, colocando a situação, inclusive pedindo que fosse mudado a diretora, que ela pudesse, ela tem um perfil de direção de, por exemplo, finanças, administração, mas de gestão hospitalar não. É um hospital complexo, precisa de alguém que seja da área e que possa, de fato, estar dentro ali, vivendo ali dentro, organizando, fazendo um trabalho humanizado. Lá precisa humanizar, precisa tudo. Toda a planície litorânea. Não, lá atende a planície litorânea, lá só tem esse hospital à noite. Qualquer pessoa que adoeça, que precise de hospital, é o EDA que vai. É verdade. Deputada, eu estou com um tempo super corrido. A gente teria assunto aqui para o dia inteiro, com certeza. Sim. Mas, como eu disse no começo, eu acredito que o próprio governo, ele entende o papel da oposição, é importante não só para criticar, mas para apontar pontos necessários que precisam de melhorias e de mudanças. Eu queria, assim, para finalizar, informar que, por exemplo, a questão de medicamentos que faltava em todo canto, houve uma melhora, não foi sanado 100%, mas já houve uma melhora. A questão dos pagamentos dos terceirizados, dos contratos, também houve que chegamos a encontrar até 5 meses atrasado, também já pagaram uma parte. E assim, alguns equipamentos que nós fomos solicitando também, já tem, de certa forma, não foi 100%, mas digamos que já melhorou 30%.
Ainda tem 70 para fazer. Ok, Tem muita coisa. Deputada, muito Agradeço obrigada aí a pela vinda. oportunidade. Volte outras vezes. Sim, estou à disposição. Com todo prazer. Bom dia. Parabéns aí.